Olá pessoal! Hoje nós vamos fazer essa coelhinha de tecido. Pessoal, os moldes dessa coelhinha, eu ia oferecer ele vendido lá na loja do site. Mas depois que eu terminei de gravar o vídeo, eu pensei melhor e vou disponibilizar gratuitamente esse molde para vocês. Então, se caso, eu tentei tirar, mas se caso ainda ficou alguma parte no vídeo que eu fale que esse molde vai ser vendido na loja, vocês desconsiderem, tá? Eu vou disponibilizar gratuitamente lá no blog. É só ir lá na postagem da coelhinha de tecido que vai ter o link para vocês baixarem, tá? Então prestem bem atenção nessa primeira aula que eu explico tudo sobre o molde, como cortar, tecido, etc, tá? Para vocês conseguirem fazer bem direitinho. Peço que vocês já deixem um like aí no vídeo, compartilhem com outras pessoas. Se não forem inscritas ainda no canal, se inscrevam para não perder os novos vídeos. Vamos lá então! Bom, pessoal, nessa aula de introdução eu vou mostrar para vocês como a gente vai riscar e cortar esses moldes, tá? Eu dispus aqui na mesa os moldes para que vocês vejam como eles são, e é mais ou menos nessa disposição aqui que nós vamos colocar ele em cima do tecido para a gente otimizar o nosso gasto de tecido, para ficar mais prático também na hora da gente costurar. Tá? E também para não ter erro, desculpa gente, e as peças não ficarem se desencontrando, tá? Eu vou amontoar aqui de novo. E o tecido que a gente vai utilizar para fazer essa coelhinha é um algodão, tá? Esse aqui é um algodão semi-lavado. Ele tem o algodão cru, tem o algodão cru lavado e tem o algodão cru semi-lavado. Tanto o semi-lavado quanto o lavado vão ser indicados para fazer esse tipo de boneca de pano, tá? Essa coelhinha que nós vamos fazer. Aqui eu tenho 30 centímetros, tá? Da largura toda, eu comprei 30 centímetros. E o aproveitamento desse tecido, ele é de 2 coelhinhas por 30 centímetros de tecido, tá? Então, com essa quantidade de tecido aqui, nós vamos poder fazer 2 coelhinhas, tá? Eu vou fazer o seguinte, cuidar aqui que ele tem o direito e o avesso, tá? Esse é o avesso e esse é o direito. Então, eu vou colocar para lá e vou dobrar direito com direito. Cuidado, gente, que esse tecido ele amassa demais, tá? Então, procurem não deixar ele muito amontoado. Ó, eu vou dobrar aqui ele de um tamanho que caiba os meus moldes dispostos em cima. Vamos ver se já dá aqui. Vou colocar assim. Vou colocar as perninhas aqui no canto. Gente, as perninhas são 4 vezes, tá? São 4 pedaços, tá? Então, são 2 vezes no tecido dobrado que nós vamos ter que cortar essa perninha. Então, eu tenho um moldezinho só, né? Não tem necessidade de vocês cortarem 2 vezes. Então, eu vou medir aqui, ó, uma perninha, vou dar um espacinho de um dedo e vou colocar a outra perninha, tá? Bem retinho. Depois eu vou colocar aqui o corpo. Deixa mais ou menos o espaço de um dedo, tá? Um dedo, um pouquinho mais, entre um molde e outro. O moldezinho da lateral da cabeça. A parte de trás da cabeça. O centro da cabeça também vou colocar aqui em cima. As orelhinhas. Eu posso até fazer assim, ó, que eu vou ter mais aproveitamento ainda.
As orelhinhas, não esqueçam que também são 2 orelhas, então tem que ser cortado 4 vezes no tecido. Aqui nós já automaticamente vamos cortar 2 vezes porque o tecido tá dobrado. Então o que eu vou fazer? Ó, dou a distância aqui, coloco uma orelhinha, meço mais uma distância e a outra orelhinha, tá? Então aqui é o espaço da outra orelhinha e aqui é o espaço da outra perninha. Agora, os bracinhos, a mesma coisa, vão ser 2 bracinhos, então eu preciso cortar 2 vezes, tá? Ó, uma vez, 2 vezes, tá? E essa partezinha de cima da cabeça, eu vou achar um cantinho aqui para cortar ela. Ó, vou fazer assim. Vou botar bem próximo aqui. E depois eu corto ela ali em cima, tá? Então, eu vou começar assim. Vou desenhar as perninhas, vou riscar as perninhas, tá? Vou riscar a lápis mesmo. Bom, riscado aqui então todas as peças, todas as partes do molde no tecido, nós vamos na máquina e vamos fazer uma costura fechando as pernas e os braços, tá? Nós vamos fechar a perna toda a volta, as 2 perninhas, mas não vamos fechar aqui em cima, que é por onde a gente vai encher elas. Os bracinhos, a mesma coisa. Vamos fechar toda a volta e deixar essa parte aqui em cima aberto para nós podermos encher elas depois, tá? Vamos lá na máquina fazer essa costura e já voltamos para ver qual é o próximo passo.
Fiz então a costura aqui em toda a volta das perninhas e dos bracinhos. As outras partes eu não costurei, tá? Então agora eu vou destacar aqui esses bracinhos e essas perninhas do resto das peças. Para poder fazer então o corte aqui dos bracinhos e das perninhas, tá? Ó, eles ficaram assim, bem mais prático, né, gente? E não tem como errar aqui nas voltinhas das mãos e dos pés, tá? Ó, vocês podem usar uma tesoura de picote como essa, que ela tem os dentinhos, ó, e ela já vai cortar aqui, não vai precisar fazer picote depois. Mas também vocês podem cortar com a tesoura reta e fazer os picotezinhos aqui nas voltinhas, para que ele fique bem assentadinho essa costura, tá? Aí vocês, se tiverem essa tesoura, usem essa. Se não tiverem, usem a tesoura comum de vocês, certo? Pronto, então, aqui as duas perninhas e os dois bracinhos, eu vou reservar. E nós vamos fazer, então, aqui, antes de cortar essas outras partes do tecido, nós vamos pegar essa parte aqui, que ela é a lateral da cabeça, tá? São duas partes, ó. Nós vamos fazer uma costura só nesta parte menor, por cima do risco, tá? Acho que agora fica melhor para vocês enxergarem, ó. Nós vamos fazer uma costura somente aqui, tá? Nessa curvinha aqui da parte menor. E também vamos fazer nesta parte aqui, que é a parte de trás da cabeça, vamos costurar por cima do risco somente um dos lados, tá? Só essas duas costurinhas, e aí nós podemos cortar essas partes do tecido, tá? Feito então essa costurinha aqui e na parte de trás da cabeça, nós podemos então fazer o recorte aqui dessas peças do tecido, tá? Eu vou deixar uma beiradinha. Essa parte aqui, que é a orelha, tá? Eu vou cortar uma vez só no tecido, porque eu vou fazer a parte de trás dela de pelinho, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou cortar, como essa parte aqui é a orelha, eu posso cortar já no risco, tá? Eu não preciso deixar sobra de tecido. Essa parte aqui é o topinho da cabeça, é a parte de cima do nariz, tá? O centro da cabeça, ele é preciso cortar uma vez só. Mas como eu já tô com o tecido dobrado aqui, eu já vou deixar cortado mais uma parte, vou cortar duas juntas, que eu já fico com uma parte sobrando pro próximo boneco.
Prontinho, todas as partes estão cortadas, tá? Agora nós vamos então, finalizamos essa parte, essa primeira introdução aqui do nosso coelhinho. Nós vimos o molde, fizemos o risco no tecido, costuramos algumas partes, as pernas e os braços, e fizemos o corte das outras partes. Ah, já ia me esquecendo de falar para vocês o seguinte, para facilitar o nosso trabalho, vocês podem ver que eu risquei, né, aqui para poder fazer o corte, mas do outro lado não tem nenhum risco. Então eu vou pegar o molde depois, essa parte eu vou só explicar, eu não preciso mostrar para vocês, tá? E vou fazer esse risco do outro lado também, tá? Para ficar mais fácil na hora que a gente for costurar, não importar o lado que a gente costurar, para a gente ter o risco ali para a gente se guiar. Tá? Então eu não tenho, de um lado eu não tenho, do outro eu tenho. No lado que eu não tenho, eu vou fazer agora, tá? Vocês podem fazer aí no de vocês, eu não preciso mostrar essa parte porque é só fazer o risco, certo? Então finalizamos essa parte e no próximo vídeo, então, nós vamos dar continuidade à montagem da nossa coelhinha.